Fala galera, beleza? Vamos iniciar aí então o estudo de gráfico, certo? Então o que é um gráfico? O gráfico é uma tentativa de expressar visualmente dados ou valores numéricos de maneiras diferentes, assim facilitando a compreensão. Existem alguns tipos de gráficos que veremos aqui. Por exemplo, temos o gráfico tipo coluna, os gráficos tipo linha, os gráficos circulares e uma série de gráficos. Vamos estudar e compreendê-los agora. Então, como eu falei, o gráfico é uma tentativa de expressar, digamos assim, de forma visual os dados. Então, imagine que você tem aqui um conjunto de dados, dado por essa tabela aqui, ó. Você tem nessa tabela idade em anos e número de alunos. Aí, alunos com 14 anos, você tem 20 alunos. Alunos com 15 anos, você tem 35 alunos. Alunos com 16 anos, 30 alunos. Aí você vai, bota tudo na tabela e você tem os dados. Bom, isso pode ser fácil fazer uma análise visual desses gráficos, desses dados nessa tabela. Entretanto, se forem muitos dados, fica difícil você verificar digamos assim, algumas características dos dados. Por exemplo, se você olhar aqui para o gráfico, esse gráfico aqui que vai ver gráfico de coluna, fica fácil observar que o maior número de alunos possui 15 anos, ó. São 35 alunos que possuem 15 anos. Então aqui na vertical você tem aqui, ó, número de alunos. E na horizontal aqui você tem o que? As idades dos alunos. Então fica fácil pela altura dessa barra aqui, ó, pela altura dessa coluna, na verdade, que o número de alunos o número maior de alunos possui que idade? 15 anos. O segundo maior número de alunos que possui a segunda idade mais frequente, digamos assim, essa aqui, o 16, que são 30 alunos. Então essa é a diferença crucial entre você ter os dados expressos em uma forma de tabela, por exemplo, em forma de gráfico, como temos aqui. É muito mais fácil você fazer algumas análises, entendeu? Então é para isso que servem os gráficos. Vamos lá. Então, aqui, gráfico tipo coluna, certo? O gráfico tipo coluna é esse que nós acabamos de ver. Por exemplo, aqui, ó, gráfico tipo coluna. Então, aqui, ó, por exemplo, esse gráfico, você tem que ter o que? Você tem que ter o título do gráfico. O que é que o gráfico vai representar? O gráfico vai representar a evolução da densidade demográfica. Então, no eixo X aqui, que nós chamamos de eixo X, eixo horizontal, lembra do plano cartesiano, você vai ter a evolução da densidade demográfica. Aí que você tem o que? 1940, 1950. Então, é a evolução da densidade demográfica com o passar do tempo. De quanto tempo aqui? Daqui para aqui é 10 anos, 10 anos, 10 anos. Então, é a evolução da densidade demográfica década por década até o ano de 2010. Percebe? E densidade demográfica significa o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, na vertical está aqui, ó. Na vertical você vai ter a densidade demográfica. E na horizontal, você está analisando essa densidade demográfica em relação ao que? Você pode analisar essa densidade demográfica em relação à região, por exemplo, né? Em relação aos anos, por exemplo, aqui. Então, ó, eixo horizontal, variação, ó, neste caso, os anos equivalentes do censo de 1940 a 2010. Então, você vai ter a evolução, né? Como a densidade demográfica se modificou ao longo dos anos aqui. Na horizontal, você pode ter um gráfico da densidade demográfica por região, uma série de coisas. Nesse caso aqui, é a evolução da densidade demográfica. A densidade demográfica está aqui na horizontal, pelo passar do tempo aqui na horizontal, beleza? Então, é assim que você deve interpretar o gráfico. Vamos aqui. Então, qual era a densidade demográfica em 1940? Você vai chegar aqui, ó, a altura da coluna aqui, ó. Você vai ver que era aproximadamente 5 habitantes, ó, por quilômetro quadrado. Se você for lá para 1950, você vai ver que a altura aqui, ó, a coluna subiu de altura, aumentou de altura, ó, aproximadamente, sei lá, 6 habitantes por quilômetro quadrado. Lá para a década de 60, ó, foi lá para 8 mais ou menos, ó. Aí aqui você vai interpretando aqui em 2000, ó, ano 2000,
ó, eram cerca de 20 habitantes, cerca de 20 o quê? 20 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, na média, né, nós já vimos o que é média, moravam 20 pessoas a cada 1 quilômetro quadrado. Então, uma área de 1 quilômetro quadrado é 1 quilômetro, 1 quilômetro de lado, eita, 1 quilômetro de lado mais 1 quilômetro de lado, né? Se for uma área retangular, no caso é um quadrado. Então aqui é o gráfico tipo coluna e vimos então como interpretá-lo. Vamos aqui para o gráfico tipo barra. É a mesma coisa, é a mesma ideia do tipo coluna, mas agora as colunas lá ficam dispostas na horizontal, né? Lá era na vertical, aqui é na vertical as colunas aqui, ó, na vertical, aqui elas estão na horizontal, então chamamos de barra, beleza? Mas a ideia é a mesma. Aqui, ó o nome, ó o título do gráfico, ó, consumo de energia nos últimos 7 meses. Então, consumo de energia tá aqui, ó. Você identificou aqui, ó. Vai ter que dizer, ó, onde é que tá o consumo. O consumo tá na horizontal. Então, o consumo é esse aqui, ó, na horizontal. Tá vendo? Ele cresce do zero para cá. E os meses estão aqui, ó, na vertical. Nos últimos 7 meses. Aí, como eu falei, de cara você vê que o maior consumo se deu em que mês? Setembro. Olha como é mais fácil você analisar um gráfico. Se viesse em tabela como vimos, talvez você não conseguisse identificar tão rápido assim. Então tá aqui, já sabemos de cara. Então em setembro teve o maior consumo. Foi de quanto? Ele tá aqui, ele bota aqui 240. Lembre que aqui nos espaços onde não sabia se o valor correto, ele não botava o valor aqui em cima. Alguns gráficos podem facilitar a nossa vida e colocar aqui o valor aqui em cima mesmo, ó. Sei lá, aqui pode ser 11, por exemplo. Aqui pode ser 8, como chutamos. Aqui chutamos 6 ou 7, 6, entendeu? Alguns gráficos você podem ver assim, outros não. Né? Nesse caso aqui ele facilitou a leitura porque a barra não chegava a 350, aí você pode não conseguir fazer a leitura correta. Né? Aí já facilitou, já botou o valor aqui do lado. Aqui, ó, em agosto, quando foi o consumo? Então no mês de agosto o consumo foi de 120, ó. 100 watts, 150, aqui nessa parte aqui ele diz que é 120, então já facilitou a leitura. Então, ó, de cara você vê aí qual mês apresentou o menor consumo, abril. Ó, você pega o tamanho da barra e vê que é menor. Então o gráfico facilita nossa leitura. Lembrando sempre, tem que ler o título do gráfico para saber o que está sendo colocado no gráfico aí. Tem que ver os eixos. Os eixos são o quê? Esse eixo aqui horizontal é consumo e aqui é o mês, tá vendo? Então tem que sempre ficar ligado nesses elementos do gráfico. Bom, cadê aqui? Agora a gente vai aqui para baixo. Aqui então, bom, outro gráfico aqui tipo coluna, ó. Turista no Brasil. Turistas no Brasil. Então, você pode ter o eixo completo aqui, galera, ó. O gráfico completo, você pode ter ele aqui ou não, né? São as variações desse tipo de gráfico. Os gráficos vão variar, tá vendo? Você tem que ter aqui alguns usam umas artes gráficas aqui, ó, para complementar um gráfico, como veremos. Então, tudo isso depende aí da sua proposta, de como é que você quer passar seus dados em forma de gráfico, entendeu? Então, ó, quem são os turistas que mais visitam o Brasil? Ó, colombianos, ó. Ó, quais são os outros que mais visitam? Argentinos, ó. Agora, esse gráfico aqui, ele tem algumas lacunas, algumas coisas que estão faltando aqui. Esses dados aqui, beleza, ó. Aqui é o número de turista que visita. Ele poderia estar descrito aqui, ó, o número de turistas aqui na horizontal, ó, como tem o outro lá, ó. Número de turistas, país, é isso aqui, né? Agora, mas como tá aqui, essas coisas ficam subentendidas. Não tem problema nenhum. Nós entendemos que esses valores correspondem ao número de turistas, porque o gráfico, como diz, ó, turistas no Brasil. Agora, o que está faltando aqui é o seguinte: o ano, esse ano, né? É de quando esse gráfico, né? Por exemplo, o ano está faltando aí, né?
tal período, foi o ano todo, durante o ano todo, durante o carnaval. Então, faltam mais informações para se tirar conclusões maiores a respeito do gráfico. Aqui você só consegue dizer número e acabou, não consegue tirar mais informação nenhuma. É diferente do gráfico aqui que nós vimos agora há pouco, lá da densidade demográfica do país. Ó, cadê aqui o gráfico da densidade demográfica? Aqui. Ó, você tá vendo, ó, densidade demográfica subindo, ó. Então, ó, mais pessoas estão, né? Então, digamos aí, a população está aumentando, né? A população está aumentando, certamente. Temos que, de repente, confrontar esse gráfico aqui com o gráfico de crescimento da população brasileira. Você pode fazer, de repente, ó. Nós sabemos que a população tende a aumentar com o tempo, no nosso caso, né? Ela tende a aumentar com o tempo, não é? Outros tendem a ser estabilizados, depende muito de como a sociedade está estruturada. No nosso caso, nós sabemos que a população ela cresce com o tempo. Então, aqui, como tem um ano, tem tudo bonitinho, dá para vocês fazerem o quê? Outras interpretações. Lembra lá que eu falei que das estatísticas nós podemos fazer interpretação? Então, em cima desses dados e organizados dessa forma, esse gráfico, você pode fazer tentar tirar algumas conclusões, beleza? Vamos voltar lá. É o gráfico aqui. Bom, então tá faltando alguns dados aqui para se tirar algumas conclusões. Bom, você tem um gráfico do setor circular, certo? Aqui o ângulo todo aqui do círculo é 360 graus, certo? E aqui, por exemplo, esse cara aqui em azul, ele está abrindo um ângulo aparentemente de 90 graus. Então ele corresponde a 1/4 do círculo, tá vendo? Então se o círculo todo representasse 100 alguma coisa, aqui seria 25 e o outro restante 75. Então as coisas se dão de acordo com a proporção do ângulo. Veremos aqui, por exemplo, aqui, imagine que você tem o consumo de um produto A, como está aqui, ó. Aí você diz aqui, ó, 75%, ó, você tem a abertura do ângulo aqui do círculo, ó, a legendazinha aqui, ó, a corzinha tá dizendo, ó, estão satisfeitos. Ó, de acordo com a cor aqui, não sou muito bom de cor, mas você tem aqui que 25% do total de pessoas entrevistadas estão o quê? Estão insatisfeitos. E 15% estão o quê? Satisfeitos. Muito satisfeitos, na verdade. Então você pode representar assim dessa forma, por exemplo, o setor circular, você pode representar uma pesquisa de satisfação, por exemplo. Bom, aqui é como eu falei para você, ó, você pode usar uma artezinha gráfica aí para melhorar o entendimento do seu gráfico, ó. Participação dos grupos de peixe na produção da pesca, ó. Produção total, tá dizendo que a produção total é de 485,2 milhões de toneladas, tá vendo? Então, você tem a tilápia, corresponde, ó, a um grande percentual aqui. Então, um peixe muito consumido aqui, então é a tilápia. A gente não diz de onde é, mas certamente é daqui, ó. Tambaqui, ó, o tambaqui aqui, ó. Ele está dizendo que esse peixe aqui, ele corresponde a 18% desse valor aqui. Nós já sabemos como calcular. Ó, outros peixes estão aqui, ó. Você tem a carpa, corresponde a 39% da participação do grupo de peixe na produção, ó, na piscicultura, né? Eles são produzidos, são consumidos, né? Espero que nenhuma fique sem consumo, né? E o tambacu e a tambatinga correspondem a 7%. Então, qual é o peixe mais produzido aqui, digamos que a gente pode dizer assim, produzido, né? Na verdade, criado, né? É a tilápia. Esse seria o peixe mais produzido, consequentemente, o mais consumido. E você tem também os gráficos do que? Tipo linha, né? O gráfico tipo linha, como o nome já diz aqui, você tem alguns valores aqui, você põe os valores na horizontal, os valores na vertical, e você vem ligando esses pontos. É interessante, é muito interessante quando a gente fala de valores contínuos, mas a gente não vai entrar nesse ponto. Vamos aqui só ver aqui, por exemplo, ó. Aqui, desmatamento da Amazônia entre 2000 e 2004. Aí aqui, ó, taxa média de desmatamento em quilômetro quadrado, ó, quilômetro quadrado por ano.
e aqui é o ano. Então você vem aqui, ó, no ano de 2000, ó, taxa de 2000 tá aqui, ó, a taxa de desmatamento é essa, quase 20 mil, tá 18 mil, 18 mil quilômetros quadrados por ano. Aí você vê que 2001 se manteve, ó, você tem aqui 2001, você tem um pontozinho aqui, você liga. Aí 2002 ele teve um aumento aqui, ó, foi para mais de, ó, para mais de 20 mil. E aí você vê que manteve aqui, aumentou, aqui aumentou, aí você vê que a partir de mais ou menos aqui 2014 ele começa a cair, ó, 2015, 2006, 2007 ele vem caindo, 2008 ele sobe um pouco, mas depois volta a cair, ó, 2009, 2010 caindo, 2012 volta a cair, 2013 ele sobe, 2014 ele desce, e aí nós temos depois aí a alta, né? Nossa alta aqui é o mesmo gráfico, ó, completo aqui, mais completo. Aí 2014 que era aqui 5K é 5 mil, chegou a 5 mil, era mais, quase 20 mil na década, logo quando começou o século 21, aqui 2000, chegou a quase 30 mil quilômetros desmatados em 2014, e aí em 2012 e 2015 foram os menores valores desmatados, né? Quase apenas 5 mil quilômetros, né? Mas depois de 2014 nós experimentamos o que? Um acréscimo, né? Nessa área desmatada. Aí vale a pena cruzar com outros gráficos, né? Aqui, por exemplo, você tem um gráfico de linha, ó. Por exemplo, eu peguei, não sei de onde é esse negócio, peguei esse negócio aqui na internet e não tinha informações maiores, né? Mas, por exemplo, não tem nada, é um erro, né? Mas aqui dá para te ver o seguinte: água e sal, doce, espaguete, lasanha. Aqui deve ser os produtos, né? Aqui deve ser os produtos de uma empresa que trabalha com essas coisas aqui, com doces, espaguetes, e a quantidade vendida por mês, ó. Então, aqui em dezembro, em janeiro, o que é que mais se vende? Água e sal, deve ser biscoito de água e sal em janeiro, tá vendo? Aí durante o ano esse consumo cai, fevereiro cai, aí volta a subir entre março e abril. Aí em maio ele tem um valor menor, então ele fica oscilando, é um gráfico oscilando. E o menor consumo desses produtos deve ser em dezembro. Dezembro o pessoal não costuma comer então biscoito de água e sal. Doces, biscoitos doces, ó. Você vê que o biscoito doce costuma vender menos que o biscoito de água e sal, ó. Então ele cai em fevereiro, ó. Aí volta a subir, sobe um pouco, mas oscila e volta aos valores iniciais lá um pouco, já em dezembro. Então, que mais? Você tem o espaguete em janeiro, ele está em baixa, ele sobe em fevereiro, depois tem uma queda, ó, sobe, fica oscilando e volta a valores, né, iniciais em dezembro. Então esse é a ideia do gráfico linha, ele dá essa ideia de oscilação, né? Aqui então você tem o mês, ó, o mês aqui, ó, mês de janeiro, por exemplo, aqui janeiro, qual foi aqui? Mês de abril, ó, mês de abril. O mês de abril, você tem um pontinho aqui, você tem a leitura aqui do lado. Então mês aqui e quantidade aqui. Beleza? Você tem o histograma. O histograma é o seguinte, diferente do barra e coluna. São parecidos, mas é diferente. Por quê? Imagine aqui, ó. Aqui você tem um histograma, também é chamado de distribuição de frequência. Então aqui você tem, por exemplo, um exame que é feito, por exemplo, aqui o exame aqui seria a frequência, o intervalo em 5 miligramas por decilímetro. Esse exame aqui é o HDL, lá, né, o colesterol. Vamos pegar esse daqui, tá melhor, ó.
Aí você faz o exame. Por exemplo, o HDL que você mediu de uma pessoa, por exemplo, pode dar 43 miligramas por decilímetro. Então, esse valor aqui cai dentro desse intervalo aqui, ó, que é de 40 a 45. Então, a grande diferença do barra é que lá no barra você não tinha um intervalo. Você tinha um valor e você tinha um valor aqui e um valor aqui. Aqui agora não, no Instagram não, aqui você tem uma faixa de valores, ó. Todos os valores que, por exemplo, que caírem aqui de 40 a 45 correspondem a, por exemplo, apenas uma pessoa, por exemplo, apresentou HDL nesse valor. Aí de HDL de 50 a 55 miligramas por decímetro litro. Quantas pessoas apresentar esse valor? Pode ser 50 a 55, né? Pode ser 50, 51, 52. Então, dentro desse intervalo, 6 pessoas, ó, apresentar esse valor. E aí você vai lá para os outros. Então daqui você tem que, ó, quantas pessoas fizeram, por exemplo, esse exame. Você tem que uma pessoa fez aqui, uma pessoa, aqui 4, ó, 4, aqui 6, aqui 4, ó, aqui uma e aqui me parece que duas, né? Duas, pronto. 10, 6 com 4, 10, 14, 14, 15, 16, 17, 18. 18 pessoas fizeram esse exame aí. Beleza? Então você pode tirar esses valores aí também. É que eu estou apresentando para vocês verem como é que funcionam os gráficos, série de gráficos. Depois vamos trabalhar mais profundamente com esses gráficos. Bom, aqui eu achei interessante colocar outros tipos de gráficos, ó. Aqui, por exemplo, é uma pesquisa que se fez e você mediu a temperatura, que a temperatura não está a temperatura absoluta, a temperatura do corpo mesmo. Talvez ele tenha feito aqui uma variação de temperatura ou algo parecido, galera. Mas não é a temperatura do corpo mesmo. Não pode ser 15 graus Celsius a temperatura do corpo ou menos 15 graus Celsius a temperatura do corpo. Aqui é o que chama gráfico de temperatura. Então eles mapearam com uma lente aí de temperatura, ficou muito conhecida aí nessas máquinas de temperatura, agora com o Covid, que o pessoal fica com aquela câmera infravermelho vendo a temperatura do corpo da pessoa, né? Então é mais ou menos com aquela câmera. Então, quanto mais próximo do amarelo tiver a cor, mais quente está a região. Enquanto mais fria está a região, mais próximo do azul claro vai estar. Então diz assim, ó, a temperatura a região do corpo fica com a temperatura, com essa região do corpo aqui, ó, da cintura para cima e os braços ficam mais quentes quando a pessoa tá com raiva. Então já tá aí, né? Sangue quente, o nome já diz, tá vendo? Fica com sangue quente, ó. Quando a pessoa tá com medo, ó que região do corpo fica mais quente, ó. Ó. Quando a pessoa tá feliz, ó, ela fica praticamente com toda a região do corpo, ó, quente, tá vendo? Quando ela fica com tristeza, ó como fica a região do corpo, as pernas ficam frias, os braços ficam frios. Só o peito aqui, ó, essa região aqui fica mais quente, ó. Quando a pessoa tá com inveja, ó, fica fria essa região aqui, ó, o braço frio, tá vendo? Quando a pessoa tá sentindo orgulho, ó, se você pegar o orgulho, ó, é bem parecido com o que? Com o gráfico da raiva, tá vendo? Orgulho, tá vendo? Talvez por isso que não devamos ser tão orgulhosos, né? É mais próximo da raiva, tá vendo? A única diferença é que aqui fica um pouquinho mais frio, né? Aqui não, aqui os braços ficam todos frios. Então é interessante. Você, quando a pessoa tá tranquila, aí a pessoa fica uma pessoa gelada, a pessoa tá neutra, gelada, tá aí, tá vendo? Tá gelado, tá vendo? Então tá aí. Interessante você botar esses dados assim. Você não conseguiria trazer essa informação de uma forma em tabela. Isso seria impossível, praticamente impossível você entender em forma de tabela. Mas botando em um gráfico fica interessante. Aqui, galera, é um trabalho que eu fiz aqui, por exemplo, ó, uma região aqui, ó, a gente foi verificar lá onde é que tinha cobre aqui, minério de cobre. Aí cada um pontinho desse aqui, galera, é um valor, ó, é um valor. Então você tem um eixo
aqui e o eixo aqui, certo? E aí você teria um terceiro eixo aqui, ó. Seria um dado tridimensional, digamos aqui. Aí seria impossível trazer esse negócio em forma de tabela. É impossível não, que tem lá a tabela, mas são muitos dados. Aí para cada ponto a gente pegou um valor aqui, ó. Valores mais próximos de azul aqui são valores menores. Aqui menos 46 me parece. Mili, que é gravidade. E aqui mais para cima são valores maiores, também de miligal. Aqui é menos 44 miligal. Então a gente foi em cada ponto daquele ali são coordenadas geográficas, né? Longitude e latitude. Aí para cada ponto de longitude e latitude nós pegamos um valor aqui, ó, que são aqueles pontinhos. E aí você constrói um gráfico desse aqui para você saber onde é que tem a maior gravidade. A maior gravidade aqui está associada justamente aos corpos aqui embaixo, ó, que estão que cobertos de cobre. Tem cobre, entendeu? Então você pode usar também esses gráficos também para fazer uma série de exposição dos valores que você tem. Que em caso de tabela, fica nesse caso aqui, galera, esses dados aqui são mais de 2.000 dados. Então você tem posição, longitude e latitude, e você tem o valor do ponto, coordenada geográfica. Então ficaria muito difícil você interpretar esses dados em forma de tabela. Beleza? Então a gente termina aqui a apresentação desses dados em forma de gráfico, como apresentar os dados em forma de gráfico. Mais para frente nós vamos ver o que? Como tirar as informações desses dados e aí colocar lá a estatística, as análises dos dados que estão nos gráficos, beleza? Então um abraço aí, até mais, tchau, tchau, valeu.